E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui, né, vestido à paisana, digamos assim, né? Tô sem o meu uniforme tradicional, eu gosto muito de usar suspensório, vocês sabem, mas hoje eu preferi fazer assim mais tranquilamente, tá? Eu estava participando de uma conferência, né, de ex-alunos da Universidade McGill, a universidade que eu estudei. Aí coloquei a camiseta para aparecer no vídeo e aí decidi fazer esse vídeo logo em seguida e também dar uma quebradinha de gelo aí também, né, para não aparecer aí que eu sou tão formal assim, como muita gente já me indicou, né, que eu tenho uma certa formalidade. Na verdade não, eu só gosto de me vestir daquela maneira mais formal, sempre gostei daquele outfit, tá? Então é por isso. E eu tô aqui para falar para vocês um vídeo aí que vem me pedindo há muito tempo, que são sobre os principais erros que os candidatos cometem quando vão estudar ou se preparar para os exames CFA. Então, exatamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo hoje. Vou mostrar para vocês aí, eu selecionei 10 erros comuns, né, que eu venho observando aí nesse meu trabalho aí de quase 20 anos preparando candidatos. Esses eu coloquei em 10 categorias. Podem ter mais, pode ter outros tipos de erros, né, que não estejam aqui comentados. Aí você coloca aí no seu comentário quando você assistir esse vídeo. E aí a gente pode fazer aí um complemento, tá? Mas na minha opinião, esses 10 que eu selecionei aqui para mostrar para vocês são os erros mais comuns, né? Os equívocos mais comuns, tá? O candidato ele pode perder o exame completamente, né? Por um erro que poderia ter sido muito bem evitado aí no processo. Bom, então vamos lá? Vamos começar aí com o primeiro, né? Uma categoria de 10. O primeiro: falta de disciplina, motivação e comprometimento do candidato em relação ao estudo. Então, isso realmente é um erro crasso, muita gente faz isso. É a falta de um cronograma. Por isso, se você vier fazer um preparo conosco, né, para os exames CFA, a primeira coisa que eu faço com o candidato, o participante do meu curso, é criar um cronograma para o participante. Aí nós analisamos qual é a data do exame e nós vamos de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque eu sei exatamente, ou pelo menos, né, eu sugiro que você adote certas maneiras de estudo, né, o preparo antes do exame, uma semana antes do exame, 2 semanas antes do exame, 3, 4, 5, então a gente vai de trás para frente. Então, por exemplo, na última semana do exame, ou uma semana antes do exame, é importante que você estude fórmulas, faça a revisão de ethics, faça a revisão de problemas. 2 semanas antes, ou até 4 semanas antes do exame, é só simulado que nós sugerimos que se faça. Simulados, o máximo possível de simulados, não só fazer a simulado e acertar a resposta, mas também ver por que as outras respostas estavam erradas. E antes, né, depois ali 2, 3 meses ou até mais antes do exame, aí seria então conteúdo, né, assistir os vídeos e ler o material oficial, fazer as questões do banco de questões, tá? Então tem que estar disciplinado, tem que ter motivação e tem que ter comprometimento, porque claro, é um preparo longo, tá? Então demora aí 6 meses, né? Vai aparecer um momento aí que você vai ficar desmotivado, ou muita gente vai. Então outro quesito importante é ressaltar do nosso curso preparatório é exatamente esse, né? Quando os participantes estão sendo um pouco desmotivados, um pouco off-track, que a gente chama, nós fazemos uma mentoria. Todos os meus cursos incluem mentorias individuais para qualquer curso que você faça. Então não são só as aulas ao vivo, não são só os vídeos, as videoaulas, mas também uma aula one-on-one comigo para qualquer tipo de situação. Cada candidato tem uma situação diferente, cada candidato estuda de uma maneira diferente. Então esse trabalho individual com os candidatos eu acho que é muito importante, tá? Ajuda bastante na disciplina, na motivação e no comprometimento, que é um erro aí que nós identificamos como o erro 1 da minha lista. Quero dizer a vocês aí que não está em ordem, né? O erro mais crasso e o menos crasso. Não, eu estou dando aí 10 erros ou 10 cenários que você deveria evitar para então não sacrificar aí, passar no exame na primeira tentativa, ou na tentativa que você está fazendo. Bom, então esse aí seria o nosso número 1. Vamos para o número 2? Use o material oficial que recebe quando faz a inscrição no exame. O uso do material oficial é importantíssimo. Você pode usar material de terceiros, pode usar apostila de terceiros, simulado de terceiros, tá? Mas o material oficial que é recebido quando se faz a inscrição no exame é fundamental. Tem que se preparar com ele. Então, no nosso curso, nós só usamos o material oficial. Eu tenho apostila, temos simulados, mas nós fazemos questão de usar também, né,
o material oficial. Então, as aulas são baseadas no material oficial, as resoluções de questões que nós fazemos nas aulas ao vivo são todas do material oficial, mas nós também temos aí apostilas e simulados para os participantes do nosso curso, mas é fundamental usar o material oficial. E qual é o motivo? O motivo é lógico, na minha opinião. Quantos exames Level 1, por exemplo, por ano teremos? Nossa, não dá nem para dizer quantas questões nós podemos ter, ou teremos que ter num banco de questões para fazer com que os exames sejam justos. São, digamos, 7 dias, uma semana em fevereiro, uma semana em maio, uma semana em agosto, uma semana em novembro para os exames. 2 exames por dia durante 7 dias. Tá? Tem que ser todos diferentes, para manter a integridade. Muito bem, então são 4 vezes ao ano, 7 vezes 2, tá? E aí tem que lembrar que o nosso colega que está lá na Austrália vai fazer um exame diferente do colega que está em Los Angeles, né? Por causa do fuso horário. Eu digo, não, o nosso colega quando termina lá em Sydney, terminou o seu exame em Sydney, o nosso colega lá em Los Angeles não está dormindo, nem acordou ainda, nem tomou café da manhã para ir fazer o seu exame em LA naquele dia. Então, para manter a integridade, nós não estamos dizendo aí que o colega australiano vai ligar para o colega de Los Angeles, mas nós temos que assumir que isso não pode acontecer, né? Então, para fazer isso, para garantir a integridade, o exame é diferente, as questões são diferentes. Então, agora precisamos de muitas questões precisam ser inventadas e criadas para poder manter a integridade do exame. Então, é fundamental que você leia o material oficial, porque o material oficial, o que está no material oficial, estará no exame, o que não está, não estará, mas se está no material oficial e não está na apostila, e você só estuda a apostila, você acaba perdendo a chance aí de acertar uma questão. Então, o material oficial é fundamental nesse processo. Bom? Número 3, né? Subestimar o exame. Né? Muita gente não entende ou subestima o formato do exame. Tá? Por isso que os simulados são importantes. O simulado te dá exatamente como que o exame será, né, em termos de formato. Não espere as mesmas questões do simulado no exame, mas espere questões parecidas com os simulados oficiais no exame. Esperem questões parecidas com o banco de questão do CFA Institute nos seus exames. Tá? Então, como você pode esperar questões parecidas, um dos nossos métodos aí de ensino é quando utilizar as questões do banco de questão oficial e dos simulados oficiais e imaginar como aquela questão poderia aparecer no seu exame. Ela não vai aparecer do jeito que está ali, obviamente, né? Talvez uma ou outra até conhecida, mas de 180 questões que você vai ver no Level 1, tá? 88 que você vai ver no Level 2, tá? Elas não vão ser idênticas ao seu simulado, não vão ser idênticas ao banco de questões, mas elas vão ser próximas. Então, essa técnica aí de tentar, olha, eu estou vendo essa questão aqui, como que ela poderia aparecer no exame, criar uma outra questão, é uma técnica aí que funciona bastante. Tá? Então, não pode subestimar o formato do exame, não pode chegar lá achando que vai ter o que eu vi no banco de questões, eu vou ver no exame. Né? Tem muito exame de certificação financeira que é assim, você estuda a questão e a questão aparece no seu exame, olha que loucura, né? No CFA, não. Para manter a integridade. Né? Nós estamos falando aí do título de maior prestígio no mercado financeiro mundial. Nós não podemos, então, facilitar esse ponto de você ver, estudar as questões e elas caem no exame. Não espere esse formato no CFA Exam. Tá? São 3 alternativas, não são 4 ou 5. Então, eu já vi gente estudando simulados que tem 4 ou 5 alternativas. Não, o exame não tem 4 ou 5, tem 3 alternativas, é A, B, C. Então, estuda nesse formato, tá? E veja como são as questões. Você acaba vendo que as questões, na maneira que elas são perguntadas nos simulados e no banco de questões oficiais, elas têm uma maneira, né, característica de serem perguntadas. Então, o formato do exame é muito importante, o tempo que você precisa para responder cada questão. Level 1 eu preciso de 1,5 minutos mais ou menos, Level 2 você vai precisar de 3 minutos mais ou menos para cada questão. É muito importante na hora aí de fazer o exame verdadeiro, né? O exame real. Bom, vamos lá. E qual seria então agora o problema número 4, o erro, né? O quarto erro que muitos candidatos cometem? Eu coloquei na minha lista o erro de não pedir auxílio ou ajuda, tá? Falhar em buscar ajuda, né, quando está enfrentando algo aí difícil, complexo, tá?
é importante. Então, o que você deveria fazer? Grupo de estudo, mentorias, né? Ter alguém que possa aí te ajudar, alguém que já fez o exame, alguém que conhece o exame, tá? Então, por isso, fazendo o curso preparatório conosco, você vai ter tudo isso. Você vai ter ajuda, você vai entrar num grupo onde todos estão estudando para o exame, vai fazer networking, vai conhecer pessoas, vai ter mentoria individual. Todos os participantes que compram o curso conosco vão receber mentorias individuais, está incluso nos nossos cursos, tá? Então, não se intimidem para pedir ajuda, fazer perguntas no grupo, enviar perguntas direto para mim. Isso é importantíssimo, tá? Toda vez que você sentir um problema, peça ajuda, é importante. Número 5, ignorar os pesos do currículo, né? Os pesos das questões. Isso é importante, né? Ele está um pouco atrelado a 3, né? Do formato do exame, mas eu preferi colocar ele aqui mais separado para realmente destacá-lo. Você tem que saber quais são os tópicos que terão mais peso e os tópicos que terão menos peso no exame. Isso é importante para você saber a quantidade de questões que você esperaria ali de cada um, tá? Então, a ethics tem quase 20% do exame Level 1 e Level 2. Tá? A Financial Statement Analysis, FSA, tem quase 18% em cada um desses exames. Então, é bastante questões. Já Derivatives, Alternative Investment, 8%, 10% no máximo, não é even, né? não chega a isso nos exames. Então, claro, a gente não está falando aqui para você não estude derivatives e estude o ethics. Não, nós estamos falando estude tudo, mas lembre-se que você tem que ter um desempenho muito bom naqueles tópicos com mais peso. E você não precisa ter um desempenho muito bom nos tópicos com peso pequeno. Teoricamente, se você errar todas as questões do tópico de peso pequeno, você ainda poderia passar no exame tranquilamente. Já errando todas as questões de ethics ou todas as questões de FSA, já dificultaria muito o processo. Tá bom? Então, os pesos dos tópicos do currículo, muito importante. Vamos ver o ponto 6? Eu coloquei depender demasiadamente da memorização e esquecer a interpretação e o entendimento do tópico. Então, nos nossos cursos preparatórios, nós focamos, eu foco, eu enfatizo o conceito. Aprenda o conceito, entenda por que um método de evaluation é feito desse jeito. Por exemplo, descontando benefícios futuros. Qual é a lógica por detrás disso? Quando você aprende a lógica, você começa a entender todos os métodos de evaluation que tem desconto. Você entende o método dos dividendos descontados, do cash flow descontado, do residual income, né, do lucro residual descontado, e assim vai. Então, entendendo o tópico, entendendo o que está por detrás, ele vai te possibilitar responder várias questões sobre aquele tópico. Agora, se você começa a memorizar os tópicos, memorizar as definições, memorizar a questão, né? Ela pode ser útil, mas ele não é, na nossa opinião, a melhor estratégia de estudo, tá? E confiar demais na memorização ao invés da compreensão dos conceitos, nós achamos aí que não seja uma técnica aí tão válida, e eu acredito aí que muitos candidatos possam até não passar no exame se confiarem demais na memorização. Você memoriza uma fórmula, tudo bem. Talvez chega lá e esqueça, né? Ou troque esse por esse, você não sabe se é um positivo ou negativo, mas se você entendesse a estrutura, lembrar como que aquela fórmula chegou até lá, né? Não todos os passos, mas entendendo mais ou menos o mecanismo por detrás, você vai saber se aquele número ali deveria ser positivo ou negativo, por exemplo. Tá? Um grande exemplo aqui seria de fixed income, né? Renda fixa. Às vezes você tem que calcular se o preço aumenta ou o preço diminui, dependendo do que acontece com a taxa de juros. Tá? Se você entender esse mecanismo, você nunca mais esquece que quando a taxa de juros aumenta, o preço do título diminui. Então, seria um valor negativo, um impacto negativo no valor do título se uma taxa de juros sobe. Então, você não precisa lembrar a fórmula do duration, né? Que é a fórmula que mede essa variação percentual no preço devido à variação na taxa de juros. Você não precisa memorizar se vai ser negativo ou vai ser positivo. Você já sabe isso pelo conceito. É mais ou menos por aí
que eu decidi, né, colocar isso aqui como um ponto, né, a depender demasiadamente da memorização e esquecer aí a compreensão do conceito. Bom, isso é importante. Vamos lá, ponto 7 agora, friends, é negligenciar o exame prático, é o simulado. Tá? Tem gente que não faz o simulado. E tem gente que não faz o simulado oficial, né? Que isso aí realmente, o simulado oficial você pagou por isso. Quando você faz a sua inscrição no exame, você recebe, level 1, quase 3.000 questões do banco de questões e 2 simulados. Level 2 você recebe quase 1.500 questões no banco de questões e 2 simulados. Então, realmente, não fazer os simulados, né, os exames práticos aí, é um erro. E acreditem, tem muito candidato que faz isso. São candidatos que preferem, não sei porquê, fazem um simulado de terceiros e não fazem um simulado oficial. Tá? Eu acho que isso seria um dos erros aí também cometidos por muitos candidatos. Então, o material oficial, especialmente o simulado oficial, por isso que ele está aqui destacado, solo, é importante fazer para você ter uma noção do exame. Até por causa do tempo, né? Para gerir o seu tempo, para que você então consiga responder todas as questões no tempo hábil, tá bom? No tempo aí que você tem para fazer. Perfeito? Vamos lá? E o ponto 8. O ponto 8 é justamente uma conexão desse. É a má gestão do tempo, que eu coloquei como ponto 8. São os candidatos que não gerem o tempo corretamente, tá? E aí começa então a acelerar demais, né? Quando vê que perdeu tempo, estudando, era para eu ter estudado esse mês, não estudei, então agora eu vou, né? Isso então realmente faz parte da disciplina e motivação, mas é importante que destaque-se essa má gestão do tempo como um ponto solo. Tá? Então o tempo, cronograma, o que você se propôs a fazer, faça, tá? Porque é muito importante. Essa gestão do tempo, tá? Ela é fundamental. Ela é fundamental para a disciplina, para a motivação, para seguir o cronograma e até para o dia do exame fazer as questões no tempo correto. Quando eu falo má gestão do tempo, eu não falo má gestão do tempo no exame, tá? Má gestão do tempo para estudar o material do exame. As duas últimas. 9 é uma importante aqui, tá? É ignorar a sua saúde mental, a sua saúde física durante o processo de estudo. Tá? Isso é importante não deixar acontecer, tá? Isso é muito ruim. E tem gente que fica doente, tem gente que fica estressada, estafada, tem a estafa. Então é importante que você faça um trabalho mental, espiritual, que seja para que você então entenda, né, o processo que está pela frente quando você decide fazer os exames, quando você decide ir atrás do título CFA, tá? Que você sabe que tem valor, você sabe que é importante, você sabe que vai melhorar a sua carreira no mercado financeiro. Tá? Isso é fato, friends. Não esqueçam, né? O título CFA é o único, se você considerar como certificação financeira, o que eu acho que é um pouco mais do que isso, mas se você considera uma certificação financeira, é a única que é comparável a um MBA de instituição americana de primeira linha. Nós estamos falando aí de Ivy League, né? Nós estamos falando aí de Harvard, Brown, Yale, né? Princeton, a gente está falando das grandes, tá? Também inclui as outras, Stanford, são grandes universidades que têm um currículo de MBA. O CFA está bem próximo, considerado exatamente ali do mesmo nível de aprendizado. Tá? Só que é um custo aí muito inferior. Né? Nós estamos falando de $350 mil mais ou menos para um MBA nessas universidades de elite americanas, e nós estamos falando de $3.500 aí, mais ou menos, né, mínimo, para o CFA, para fazer os exames. Então, vejam, né, que realmente você sabe que você está no caminho certo, mas não ignore a sua saúde mental e emocional. Tem hora que você tem que parar, tem hora que você tem que respirar. Tá? O nosso curso ajuda nisso, porque você vai ter ali o meu comprometimento de te ajudar nessas horas, né, nesses momentos, no momento de motivação, no momento aí que você não está se sentindo bem. É claro que eu não posso te ajudar se for um problema físico, né? Mas se for um problema aí de ansiedade, se for um problema aí mais nessa área, eu acho que sim, eu tenho grandes condições aí de te ajudar nesse processo, tá bom? E o último, friends, eu deixei por último, mas é um dos tópicos aí que muita gente esquece ou não dá o trabalho devido, que é a revisão do material de ethics, ética, tá? Que é 20% quase dos exames Level 1 e Level 2. E também tem um peso grande no exame Level 3, tá? A falta de preparo para o exame de ethics pode causar aí realmente aí um estrago na sua nota e você acaba não passando no exame por causa do peso das questões e porque as questões de ethics precisam de atenção. Se você não fala inglês como primeira língua,
você realmente vai ter que ter um tempo ali para ler, para digerir a questão, para encontrar se tem algum problema ético ou não, para poder responder as alternativas. Então, esse é muito importante, tá? A revisão do tópico de ethics é importante. Nós recomendamos no nosso curso que nas 2 semanas, ou pelo menos na última semana antes do exame, você foque em ethics. Faça todas as questões, porque a melhor maneira de estudar ethics é estudar pelas questões, porque daí você acaba vendo que as questões, a certo momento, elas começam a se repetir, não na linha por linha, mas repetindo na ideia da questão. E aí você acaba pegando aquilo ajuda muito a responder as questões de ethics, tá bom? Lembrando também que ethics aqui baseado, né, num conceito mais americano de fazer as coisas, tá? Então aí também fica a dica para nós latino-americanos, né, que às vezes achamos, né, algo, tranquilo, aquilo ali não tem problema. Talvez na cultura americana aquilo seria um problema. Então quando a gente estuda ethics, a gente tem que ter também essa visão, né, uma visão mais americana, uma visão mais, né, mais pragmática e justa, fair, todos os ângulos quando vai se fazer, analisar uma questão de ethics no exame CFA, tá bom? Então é isso, friends, são esses 10 pontos aí, esses 10 erros, né, que nós achamos aí que você deve evitar para aí ter uma chance melhor de ser aprovado no exame, ok? Estou ficando por aqui, tá? Para quem não me conhece ou para quem não escutou o começo do vídeo, meu nome é Henrique César, eu sou preparador dos exames CFA no Brasil, eu estou na lista dos preparadores do exame CFA no site do CFA Institute, o único brasileiro na lista, então eu tenho esse comprometimento em dar o melhor de mim para preparar os candidatos e pode ter certeza que é isso que eu venho fazendo. Pode conversar aí com o pessoal que já fez curso comigo, que já foi aprovado nos exames, eles vão conferir, tá bom? Então, gostou do vídeo? Tem ideias? Gostaria de ver outro tipo de vídeo? Dê o seu recado aqui, coloque os seus comentários, assine o canal, mande ideias, entre em contato conosco. Não precisa ser pelo YouTube, pode ser por qualquer canal de mídia social que nós temos. Eu estou aqui para ajudar vocês a passar nesse exame. Eu quero ver mais brasileiros com o CFA Charter, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau.